Olá, eu sou a Pan e você está no Fun with Pan. Hoje a gente vai falar sobre cursos, os tão famosos e que agora estão tão em alta. O que são os cursos? Os cursos são exatamente para a gente se aprofundar em algum assunto ou aprender alguma coisa nova, sem toda aquela necessidade de muito tempo. Por exemplo, uma faculdade que demora anos. Então a gente faz um curso para aprender mais sobre um assunto específico. Não é uma coisa geralmente muito abrangente, porque senão a gente realmente teria que gastar mais tempo. Ou se é uma coisa abrangente, não é uma coisa muito aprofundada, porque é menos tempo. Então, cada curso é diferente do outro, tem curso de todos os tipos de coisa. Pode ser relacionado à sua carreira, pode não ser relacionado à sua carreira. Eu, por exemplo, sou formada em negócios internacionais e tenho um grande interesse por literatura, como vocês sabem. E também eu adoro saber mais sobre o feminismo e sobre o papel das mulheres na sociedade. Então eu estava procurando cursos sobre isso. E eu achei cursos muito legais sobre literatura. Das faculdades super renomadas dos Estados Unidos. Então eu achei um curso de literatura mundial de Harvard e eu tô fazendo esse curso agora. Eu tenho alguns links para compartilhar com vocês, que é o que eu tô usando no momento. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo. Então, se vocês quiserem fazer o curso também, só que ele tá em inglês. Então, caso vocês queiram, dá para traduzir no Google Tradutor, por exemplo, mas acho que todo mundo sabe que não é uma tradução muito boa, que pode ter vários erros, mas é porque tem os textos dos vídeos, então talvez fique mais fácil. Se você entender um pouco, acho que já ajuda. Mas nessa quarentena se tornou muito comum fazer cursos online, gratuitos ou não. Esses que eu tô fazendo são gratuitos, mas se você quiser certificado, você tem que pagar. Então aí vai do quanto você está disposto a gastar, qual que é seu interesse fazendo o curso. Eu acho que é muito mais importante você fazer o curso, se empenhar e saber demonstrar conhecimento do que ter o certificado em si. Acho que, tipo, se você consegue provar que você tem esse conhecimento, não é uma coisa tão necessária o certificado. Mas tem lugares que exigem, eu sei. Então, vai de cada um. Eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que eu aprendi hoje no curso que eu comecei, que é de literatura mundial, como eu já disse, e que eu achei muito interessante. Primeiro, que o professor que fez esse curso, ele teve essa ideia porque ele começou a se questionar sobre como a tecnologia de escrita influenciou a literatura ao longo dos anos. E ele percebeu um padrão engraçado, na verdade. Porque assim, as coisas mudaram muito desde que começou a ser escrito, as coisas eram escritas em argila e tudo, quando era escrito em argila, rodava em torno da argila. Depois as pessoas começaram a fazer papel, que foi o próximo passo muito grande que ele falou. E tudo girava em torno do papel. Era um mundo de papel, os prédios eram de papel, tudo era de papel. E também na tecnologia de escrita. Muitas coisas influenciaram. E isso, com a vinda do papel, se tornou muito mais barato você fazer um livro. Então, a literatura, a partir desse ponto, começou a se tornar uma coisa mais democrática do que ela era antes. Então, é muito interessante você pensar na questão histórica da literatura e quão interessante é isso e por que todo mundo tinha necessidade de deixar coisas registradas. A gente sabe muito bem, né? Porque a gente está aprendendo muita coisa de história e é super interessante a gente aprender isso e ter da onde aprender isso. Muitas coisas históricas se perderam, né, ao longo dos anos. Museu queimado, a destruição por causas religiosas, igual teve no Paquistão. Então, muitas coisas acontecem que acabam destruindo os patrimônios e a história.
mas muitas coisas ficam guardadas nos livros. Aliás, teve muitos livros queimados também, né? Mas ainda tem muitos livros pra gente aprender e analisar toda a história. Então eu tô achando super legal saber mais sobre a literatura mundial e como ela se iniciou. E ela teve início exatamente no dia 31 de janeiro de 1817, na Alemanha, com o... Eu não sei falar o nome dele, gente, eu vou falar igual o cara do curso falou, Goethe, que eu vou citar um livro dele pra vocês procurarem e ver o nome dele, eu vou deixar na descrição também. É O Sofrimento do Jovem Werther. Eu imagino que é Werther porque ele é alemão e lá se pronuncia o W como V, então eu imagino que seja Werther. E é super interessante porque ele começou a ler literatura de vários lugares e não era comum as pessoas fazerem isso. E eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer isso, então eu acho muito interessante. Porque eu acho realmente bem diferente até hoje, mas a gente percebe que tem uma influência. Até no livro Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, ela cita que a gente tem o costume de analisar um livro individualmente e que os livros são um reflexo do outro. Então, por exemplo, se você está lendo um livro que foi lançado em 2020, ele é um reflexo de todos os livros que existiram antes dele. Porque cada pessoa é influenciada por um livro. E esse livro foi influenciado por outro. E assim vão as coisas. Então a gente tem uma ideia, a gente aprofunda o jeito de escrever, o jeito de fazer. Então as coisas vão sendo uma em consequência da outra. E é bem interessante você analisar a literatura por esse lado, porque é bem diferente. Eu realmente analisava um livro somente por um livro e talvez a história do autor ou algo do tipo. É muito mais interessante você analisar dessa forma abrangente e perceber o quanto que a literatura tem para oferecer. E para mim tá sendo muito legal fazer esse curso, porque eu realmente amo literatura e eu nunca me aprofundei no assunto, eu só leio sobre várias coisas e eu nunca parei para ler ou estudar sobre literatura. Então eu tô achando muito legal fazer isso. E me contem, vocês fizeram algum curso durante a quarentena? Aprenderam alguma coisa nova? Eu dou aulas de inglês e continuei dando durante a quarentena. Foram poucos alunos que sobraram, porque a maioria das pessoas não tem dinheiro nesse momento. Então, por isso que cursos online são muito bons. É claro que é sempre melhor ter um tutor para te falar, te ajudar, tirar suas dúvidas. Mas quando não é possível, a gente faz o que a gente pode, né? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!